em Eclesiastes 11, 4 até o 6, que diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Amém? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos na Tua presença nesta noite. Gratos, Senhor, por cada vida que deixou o seu lar, a sua casa, e veio participar conosco nesta reunião. Senhor, nós estamos sedentos de Ti. Sedentos, Senhor, da Tua palavra, sedentos do Teu Espírito, da Tua presença em nossas vidas. Senhor, e Te louvamos porque o Senhor já nos permitiu nesta noite entrar em Tua presença com adoração, com canções, e nós desejamos também, ó Deus, nesse momento ouvir a Tua palavra. Então eu peço humildemente ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha tocar tanto nos meus lábios, que estarão reproduzindo a Tua palavra, como também, ó Deus, nos ouvidos daqueles que estão recebendo esta palavra, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Queridos, uma coisa muito importante que eu observo quando eu leio esta palavra é que é natural que a gente queira sempre colher bons resultados na vida. Todos nós gostaríamos, que, ou pelo menos é o desejo da maioria, que a nossa vida fosse tudo bem, que tudo aquilo que você plantasse desse bons resultados, que não houvessem barreiras, impedimentos na vida. Mas a verdade é que isso nem sempre será possível, porque na vida, muitas vezes, nós vamos nos deparar com ventos contrários que surgem naturalmente na nossa vida. E o sábio Salomão, ele está falando aqui nesta passagem que nós lemos, ele está falando exatamente sobre o investimento e os resultados, sobre a semeadura e a colheita. E o que ele está deixando bem claro aqui é que uma boa colheita, ela depende também do quanto você está disposto a ser ativo, ou seja, não ficar parado, observando o tempo, o vento, as estações, o quanto você está ativo para fazer, para conquistar, para realizar, para vencer o vento e também semear. Embora seja muito raro, na vida, eu conheço talvez uma ou duas pessoas, no máximo, aí que tenha conseguido colher alguma coisa boa sem ter plantado. Isso é muito difícil, porque geralmente, para nós colhermos alguma coisa, isso exige esforço, dedicação, cuidado, muita atenção. Mas às vezes acontece de alguém ter a sorte. Só para vocês terem uma ideia, alguém aqui já recebeu alguma herança e ficou rico? Tem alguém aqui? Recebeu uma herança? Você estava passando aqui nas ruas do Parque dos Camargos e de repente alguém te abordou e falou assim para ele: olha, eu tenho aqui $1 milhão para te dar de presente. Tem alguém aqui assim? Vocês perceberam como é difícil? Você colher sem plantar é muito difícil. Pode até acontecer, principalmente se os meios forem ilícitos. Mas não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. Geralmente, as pessoas que ganham alguma coisa sem ter plantado, sem ter cuidado, sem ter se esforçado por aquilo que recebeu, ela não dá o devido valor às coisas que ganham. Se você fizer uma pesquisa de campo, você vai perceber que todas as pessoas que ganharam, ou melhor, todas não, mas quase todas as pessoas que ganharam algum bem,
alguma propriedade, que ganharam alguma riqueza, alguma herança, a maioria dessas pessoas, elas perdem com a mesma facilidade que as coisas vêm. E por que isso acontece? Porque não houve esforço, não houve empreendimento, não houve dedicação. Eu quero começar, só para a gente aquecer um pouco esta palavra, falando sobre 4 leis básicas sobre semeadura e sobre colheita. 4 leis básicas que todos nós devemos tê-las conosco. Primeiro, é mais fácil colher do que plantar, sim ou não? É muito mais fácil você você ganhar alguma coisa do que ter que trabalhar por ela. Porém, os melhores resultados, eles são alcançados quando a pessoa compreende o significado do que é preparar a terra, do que é semear, do que é cuidar e esperar o tempo certo para colher. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, o sábio diz assim, que todos nós devemos comer, todos nós devemos beber e também desfrutar daquilo que nós ganhamos com o nosso trabalho. E isso é presente de Deus. Ou seja, quando a gente compreende o significado, o valor de quanto custa ganhar alguma coisa, a gente passa a dar mais valor. Então o sábio está dizendo aqui, olha, todos nós temos o direito de desfrutar, de comer, de aproveitar daquilo que nós ganhamos com o nosso trabalho. E considere isso um presente de Deus na tua vida. A segunda lição básica que nós aprendemos é que a vida, ela passa muito rápido, queira você ou não. Ontem você era criança, hoje você é jovem, amanhã você será velho. Isso até me fez lembrar daquela musiquinha, acho que é do Chaves, né? Então, eu lembrei dela agora, né? Jovem ainda, amanhã velho será. A vida passa muito rápido. E o que eu quero dizer com isso é que se você tem que aproveitar cada momento na tua vida, porque queira você ou não, você está sempre semeando alguma coisa. Seja na tua própria vida, seja na vida de alguém. Mesmo que você não queira, todos os dias você semeia alguma coisa na vida de alguém. Você pode influenciar alguém positivamente, você pode influenciar alguém negativamente. Lá em Mateus 5,16, Jesus diz assim que a nossa luz, ela deve brilhar para que os outros possam ver o quê? As nossas boas obras. E o que são as nossas boas obras? São as sementes que nós reproduzimos na vida das pessoas. São as sementes que nós plantamos no coração das pessoas. Então Jesus falou assim, olha, vocês são como luz. Por onde vocês passarem, essa luz vai influenciar alguém. Essa luz ela vai tocar alguém. Ainda que seja positivamente ou negativamente, mas você está o tempo todo semeando. E aí eu te faço uma pergunta. O que você tem semeado? Porque isso, com certeza, vai te trazer algum resultado lá na frente. Terceira lição é ter uma perspectiva de futuro baseado naquilo que você está semeando hoje. Lá em João capítulo 4, versículo 35, Jesus está reunido com os discípulos e de repente Jesus chama os discípulos para perto de si e fala assim, olha, daqui a 4 meses, vocês estão dizendo aí que daqui a 4 meses nós teremos colheitas. Mas ergam os olhos e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Na verdade, quando Jesus diz isso, o campo ainda não estava, de fato, pronto para a colheita. Mas Jesus ele está tendo uma perspectiva de futuro. Daquilo que foi plantado, que vai ser colhido ali na frente. Ou seja, o agricultor, quando ele planta, quando ele semeia, vejam bem, ele simplesmente semeia e deixa que o tempo determinado para que aquela plantação possa crescer,
e possa trazer resultados. Nesse período, podem acontecer situações que podem comprometer uma parte da sua plantação. Mas o agricultor, ele tem uma perspectiva daquilo que ele vai colher. E é isso que todos nós também devemos ter em relação àquilo que você está semeando, aquilo que você está plantando hoje. Então tenha uma perspectiva de futuro. Não olhe para as circunstâncias atuais. Não olhe para o vento que está soprando sobre a tua vida hoje. Mas olhe para o que está lá na frente, baseado naquilo que você planta, que você semeia hoje. A quarta lição é: mesmo que o tempo não seja favorável, invista naquilo que você acredita. Ou seja, invista naquilo que você tem recebido de Deus, que é presente de Deus, teus dons, tuas habilidades, teu conhecimento, o teu esforço. Use todas essas coisas de maneira que você possa lá na frente ter algum resultado. Atos capítulo 20, versículo 34 até o 35. Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele está partindo para uma viagem missionária e Paulo, ele diz uma coisa muito importante para esses presbíteros. Ele fala assim: eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Aquilo que Paulo acreditava que era importante para o seu ministério, para o ministério dos seus companheiros, para as pessoas que estavam sendo assistidas por ele. Ele diz assim: eu trabalhei com as minhas próprias mãos, ou seja, ele investiu o seu tempo, ele investiu o seu talento naquilo que ele acreditava. E aí ele fala assim: em tudo tenho trabalhado e mostrado a vocês o que é, trabalhando assim para que podemos ajudar os necessitados. Aí Paulo termina com aquela célebre frase aonde ele diz que melhor é dar do que receber. O mais feliz, mais bem-aventurada é a pessoa que tem para dar do que aquela que tem para receber. Eu quero falar para vocês sobre um personagem bíblico, um dos patriarcas, e da sua experiência que ele teve em relação à semeadura. Isaac foi um homem que aprendeu no seu tempo o segredo de semear para poder colher bons resultados. Lá em Gênesis capítulo 26, se você quiser abrir a tua Bíblia e acompanhar essa passagem, conta a história de um período em que houve fome na terra, houve muita escassez aonde Isaac habitava com a sua família. Então, devido a esta escassez, Isaac teve uma ideia: descer para o Egito. Ele pensou em fazer exatamente aquilo que o seu pai Abraão tinha feito no passado, quando houve fome na mesma terra, e Abraão foi para o Egito, e todos nós sabemos dos resultados desta viagem, desse empreendimento de Abraão no Egito, que não foi nada bom. Mas antes que Isaac vá para o Egito, Gênesis 26, versículo 2 e 3. Vejam bem, Deus não permitiu que ele fosse para o Egito. Eu gosto desta palavra, Deus não permitiu, porque aqui a gente vê a vontade impositiva de Deus na vida de alguém, que ele tinha um plano, que ele tinha promessas. E Deus não deixa Isaac incorrer no mesmo erro que o seu antepassado. Então Deus fala com ele, de maneira a impedir que Isaac descesse para o Egito. O Senhor fala para ele assim: não vá para o Egito, mas fique na terra que eu vou lhe mostrar. E antes que Isaac perguntasse para Deus: Deus, qual é a terra? Deus já responde. Deus diz para ele assim: por enquanto fique morando nesse lugar, fica aqui, e eu estarei com você e o abençoarei.
Isaac recebe duas promessas de Deus em tempo de escassez. Num tempo de fome, num tempo de secura, num tempo de falta de alimento, Deus fala com Isaac e faz duas promessas para ele. Primeiro, eu estarei com você. Segundo, eu o abençoarei. Aí eu pergunto para você, como crer numa palavra, ainda que dita pelo próprio Deus, mas como crer numa palavra dizendo que Deus vai estar com você, que Deus vai te abençoar quando tudo está ao contrário? Então agora Isaac tem a opção de escolher. Ele não ouve a voz de Deus e vai para o Egito. E lá no Egito, provavelmente, ele teria conquistado alguns bens, algumas riquezas. Ou ouvir a voz de Deus e ir para a terra dos filisteus em Gerar. Ele preferiu obedecer à voz de Deus. Se eu puder te dar um conselho aqui nesta noite, se você está em dúvida entre qual voz você deve obedecer, obedeça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Porque às vezes Deus te coloca num território de escassez, Deus te coloca num ambiente de secura, para provar na tua vida que Ele é Deus. Então, ouça a voz de Deus. Isaac obedeceu. Mas não foi tão simples assim como alguns pregadores dizem. Isaac obedeceu a voz de Deus e tudo foi bem. Não, não foi bem. Porque Isaac estava num território chamado Gerar, terra dos filisteus. E aquele povo era um povo violento. Então, além de enfrentar o perigo da escassez, da fome, da secura, ele ainda vai ter que enfrentar um povo que é violento. Então a Bíblia diz que Isaac teve medo. Alguém aqui já teve medo diante de alguma situação que você estava passando na tua vida, e você olhou e falou assim: Deus, estou com medo. Isaac teve medo. E o medo de Isaac foi tão intenso que ele fez uma coisa errada. Ele mentiu. Porque com medo de ser morto, ele usa da mesma estratégia que o seu pai. Ele vai mentir para aqueles homens e vai dizer que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. Mas Deus estava com ele, porque diferente de Abraão, que desceu sem ouvir a voz de Deus, Isaac, ele agora está ouvindo a voz de Deus. Então ele está num território perigoso, mas ele está ali porque Deus mandou ele estar ali. Então ele está com medo, o coração dele está apreensivo. Mas a Bíblia diz que um determinado dia, o rei, ele observa e vê de longe que Isaac está namorando Rebeca. E aí o rei pensa consigo: tem alguma coisa errada aí? Se ela é irmã dele, alguma coisa não está batendo. Ele manda chamar Isaac e fala para ele: por que você não falou para mim que esta mulher não é tua irmã, é a tua esposa? E aí Isaac abriu o jogo. Ele foi sincero com o rei, ele abriu o coração. E por causa disso, a palavra de Deus diz que o rei, então, lhe deu proteção. O rei disse: olha, fica tranquilo, ninguém vai mexer com você, ninguém vai mexer com a tua mulher. E isso deu ânimo para Isaac. Mas na verdade o que eu vejo nesta passagem é o cumprimento da primeira promessa, quando Deus disse para ele assim: eu vou estar com você. Ou seja, diante do perigo, você não precisa temer, porque Deus vai estar com você, e Ele vai quebrar o coração dos teus inimigos a teu favor, para que você possa desfrutar da bênção que Ele tem sobre a tua vida. Pelo fato dele ter obedecido à voz de Deus, ele escapa da morte. Mas o cenário continua desfavorável, porque aquela terra estava seca demais, não havia água, haviam poucas sementes. E olhando de modo natural para esta situação, eu diria para vocês que não havia nenhuma razão que justificasse Isaac plantar naquela terra. Uma terra seca, o chão rachado de tão seco que estava, poucas sementes no celeiro. Isaac tem uma ideia, e ele pensa consigo: eu vou plantar nessa terra, eu vou produzir nessa terra. Mas eu penso que nenhum homem que tivesse bom senso, juízo,
gostaria de fazer aquilo que Isaac fez. Queridos, quando Deus fala contigo para fazer determinadas coisas, você não tem que temer e nem ficar pensando no que os outros acham. A terra pode ser seca, mas se você estiver obedecendo à voz de Deus, a palavra dele diz que até o deserto vai florescer. Você só precisa estar debaixo da bênção de Deus. Então Isaac, ele não importa para o que as pessoas vão dizer, mas ele vai mover a sua fé. Em um cenário ruim, totalmente contraditório, ele simplesmente obedece à voz de Deus. E ele tem uma ideia, queridos, olha que coisa maravilhosa, em meio à crise, Isaac tem uma ideia, e o que ele faz? Ele começa a cavar poço, já que a água não vem de cima, ele busca a água embaixo. Ninguém tinha pensado nisso, o povo estava acostumado a esperar pela chuva, para que os rios se alagassem, mas Isaac falou, não, peraí, tudo que sobe, desce. Então, se a água descer, ela deve estar embaixo. E ele começou a cavar poços. E a palavra do Senhor diz que o Senhor abençoou ele. Eu vejo aqui o cumprimento da segunda promessa. Deus abençoando Isaac. Eu vou estar com você. Eu vou abençoar você. Se Isaac plantasse, ou melhor, se Isaac não tivesse plantado, ele não teria o que colher na próxima estação. Sabe o que ia acontecer? Ele teria comido todas as sementes. E quando chegasse na outra estação, provavelmente Isaac estaria pior do que estava naquele momento. Mas o que chama atenção é que Isaac, ele não semeia por desespero. Ele não faz aquilo porque ele está desesperado, tentando barganhar com Deus uma situação, como quem diz, Deus, olha, eu vou dar todas as minhas sementinhas que eu tenho aqui para o Senhor, e em troca o Senhor me dá um monte de sementes. Ele não fez isso. Ele não age pelo desespero, ele age pela fé, ele planta pela fé, porque Deus tinha dito para ele, olha, você vai ficar na terra, eu vou estar com você e eu vou te abençoar. Gênesis capítulo 26, versículo 12 e 13. Naquele ano, no ano de escassez, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Deixa eu dizer uma coisa para você que hoje está retornando ao culto presencial. Escute esta palavra de Deus para a tua vida. O Senhor vai te abençoar no deserto. Deus vai te abençoar em tempos de crise. Apenas ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus na tua vida. Pode ser que tenha alguém dizendo para você assim, não perca tempo, isso não vai dar certo, não invista nisso, não gaste tempo nisso, não plante nisso. Mas a palavra do Senhor é o seguinte, eu estou contigo e eu vou te abençoar. Naquele ano Isaac, ele recebeu 100 vezes mais do que plantou. E aí tem mais, não parou aí. A Bíblia diz que ele foi enriquecendo cada vez mais. E se tornou muito rico e poderoso. Sabe por que isso aconteceu? Porque Isaac era uma pessoa movida pelo bom senso. Ele tinha juízo. Lá atrás, quando ele teve que decidir entre o Egito ou ficar em Gerar, ele preferiu obedecer à voz de Deus e ficar em Gerar. E um outro detalhe importante é que enquanto os filisteus, eles dependiam apenas dos seus sentidos naturais para fazer as coisas acontecer, Isaac tinha um sexto sentido. Sabe qual era esse sexto sentido de Isaac? A fé. Ele tinha fé, ele acreditava no Deus que tinha chamado ele. E ele se apegava com firmeza à palavra de Deus. De modo que mesmo quando os filisteus tiveram inveja porque ele estava prosperando muito e decidiram tapar os seus poços, ele não ficou irritado, ele não se desesperou, ele seguiu abrindo outros poços. E a Bíblia diz que aonde ele abria poços, o Senhor era com ele e os poços davam água. Oh, como é bom obedecer ao Senhor. Como é que nós podemos obter uma boa colheita em nossa vida? Como é que você pode ter bons resultados
mesmo quando o vento está soprando contra você. Primeiro, a gente deve usar o mesmo princípio que Isaac usou. Porque o Deus de Isaac é o mesmo Deus de hoje. Deus não mudou. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Então o mesmo Deus que agiu naquele tempo, Ele pode agir também nos dias de hoje. Mas a gente precisa entender um princípio importante. E eu faço questão, se você puder, de anotar ou memorizar isso para não esquecer, que o poder para obter uma boa colheita é ativado quando você semeia sob a bênção de Deus. Eu vou repetir para você lembrar disso. O poder para obter uma boa colheita é ativado quando você semeia sob a bênção de Deus. Se você estiver fazendo debaixo da bênção de Deus, você vai ativar esse poder que fará com que milagres aconteçam na tua vida, com que milagres aconteçam na tua família, com que milagres aconteçam no teu trabalho. Aonde você pisar as plantas de teus pés será abençoado. Se você estiver debaixo da bênção de Deus, esse poder será ativado sobre a tua vida. Se você compreendeu e puder, aplauda o nome do Senhor Jesus e glorifique a Ele. Glória a Deus. Lucas 6, 38. Eu gosto de falar coisas e sempre usar a palavra de Deus para fundamentar aquilo que eu estou dizendo. Lucas 6, 38 diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Deus será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurar nas mãos. E aí Jesus continua e diz assim: a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus também vai usar para medir você. O que é estar sob a bênção de Deus? É agir também com equidade, com justiça, ser honesto nas coisas que você faz. Eu quero falar para vocês, e olha que eu ainda estou na introdução da palavra, mas eu preciso passar isso para vocês, porque é muito importante esta palavra. Ontem eu passei quase que toda a tarde e parte da noite estudando esta palavra, orando ao Senhor para poder compartilhar esta palavra com vocês. Eu quero falar rapidamente sobre algumas leis que podem ser aplicadas na nossa vida se nós desejamos colher coisas boas da parte de Deus. Primeiro, a gente precisa entender esse princípio que Jesus falou. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus vai usar para medir vocês. Ou seja, você colhe o que você planta. Se você estiver plantando coisas boas, ainda que hoje você não esteja colhendo essas coisas boas, não se preocupe. Vai chegar a hora certa que as coisas boas começarão a fluir da tua vida. Então lá em Lucas capítulo 6, 44... Jesus disse assim: a árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher frutos, ou melhor, figos de espinheiro. E também não é possível colher uvas de pé de urtiga. O nosso querido irmão Tiago, no capítulo 3, versículo 11 e 12, ele vai dizer a mesma coisa. Ele fala assim: por acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e amarga? E ele responde: claro que não, meus irmãos. E ele conclui dizendo assim: pode uma figueira dar azeitonas, ou um pé de uva dar figos? Não. Assim também uma fonte de água salgada não dá água doce. Ou seja, você colhe aquilo que você planta. Se você quer colher o bem, pratique o bem. Se você quer ser abençoado, abençoe a vida de alguém. Se você deseja receber algo bom da parte de Deus, seja bom com as pessoas. Quais são os tipos de semente que você quer semear na tua vida? Porque as sementes que você semear, e voltando ao que eu disse ao princípio, ainda que você não faça deliberadamente por vontade própria, independente disso, você está semeando a todo momento na vida de alguém. As palavras que você diz, as atitudes que você tem, a forma como você reage em determinadas situações, tudo isso você está semeando. Então, que tipo de semente você deseja semear?
e o que e quanto você espera colher. Vamos para o primeiro princípio importante, é que a lei da semeadura, ela é um processo de renúncia. O que isso significa? João capítulo 12, versículo 24. Jesus falou assim: se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele vai continuar sendo um grão. Renúncia você precisa plantar a semente que você tem. Você não pode colher aquilo que você não planta. Porque se você estiver colhendo aquilo que você não planta, significa que você está usurpando de alguém, salvo se alguém te deu algo. Significa ter que renunciar à semente que você possui, para você poder ter mais sementes e poder colher frutos dessa semente. Então, a primeira lição que nós aprendemos, ou o primeiro princípio da lei da semeadura, diz respeito à renúncia. Você tem que abrir mão. Segundo, libertação. Você precisa se libertar. Ainda no mesmo versículo, Jesus fala assim: se ele morrer, ele dará muito trigo. Então vejam bem, você precisa entregar a sua semente, sem ficar preocupado com o valor dela. Tem gente que perde a oportunidade na vida, porque se apega de tal maneira a alguma coisa que possui, não consegue se libertar, não consegue abrir mão. A pessoa dá um valor demasiado àquela coisa, a ponto de se fechar para o mundo e para as oportunidades. E aí ela perde a oportunidade, porque a oportunidade, queridos, é igual àquele trem que passa na estação e vai embora. Se você perder, não tem como você pegá-lo novamente. Você pode sair correndo atrás, você vai cansar e não vai conseguir alcançar. A oportunidade vem e passa. Então tem pessoas que elas precisam se libertar daquilo que está tomando o seu coração e impedindo ela de experimentar algo novo de Deus na tua vida, algo muito maior que Deus pode te dar, se tão somente você obedecer à voz dele. Terceiro, você precisa também escolher o que você quer plantar. Ou seja, você precisa plantar a semente, mas fazendo uma escolha certa. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que a terra, ela produziu todo tipo de vegetais. Ela deu plantas com sementes, deu árvores com frutas, e Deus viu que aquilo era bom. Ou seja, quando você vai plantar e escolhe a semente, lembra disso que a própria natureza já nos ensina, e nós vimos nas palavras de Tiago. Você vai colher aquilo que você plantar. Então escolha bem as sementes. Qual é o quarto princípio? Visão. Semear é um processo de visão, requer visão. Ou seja, você estabelece o tamanho da colheita quando você semeia. Quanto que você quer colher vai depender do quanto você está disposto a investir naquilo que você quer receber. Você pode passar a vida inteira sendo um músico medíocre. Você pode passar a vida inteira sendo um pregador medíocre. Você pode passar a vida inteira sendo um profissional medíocre. Quando eu digo medíocre, eu estou dizendo viver na linha média, ser igual aos outros, nem para cima e nem para baixo. É o chuchu, não é doce nem salgado, você fica naquilo. Você pode escolher isso, porque você estabelece qual vai ser o tamanho da tua colheita quando você semeia a semente. Qual é a tua profissão de futuro? Jovem, comece a se preparar. Comece a semear hoje. Se você pretende alçar alguma posição acima daquela que você ocupa hoje, você precisa começar a investir hoje na tua vida. Segundo Coríntios 9:6 diz assim: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Na mesma medida que você gastar o teu tempo, é porque eu tenho um sonho de seguir, por exemplo, numa carreira acadêmica. Eu quero ser professor universitário, doutorando nisso e naquilo outro, beleza. Só que você não estuda. Você não para ler livros, você não se dedica.
Você gasta o seu tempo com coisas supérfluas. Como que você espera alcançar aquilo que você deseja? Se as sementes que você está plantando não são a semente certa. Então, você precisa ter visão daquilo que você quer, porque isso vai determinar o que você vai colher. Em quinto lugar, você precisa escolher o local onde você vai plantar as suas sementes. Aonde você vai investir o seu tempo. Aonde você vai investir os teus talentos. Aonde você vai investir os teus recursos. Se falarmos de igreja, eu diria aonde você vai ofertar. Aonde você vai dizimar. Você acredita na visão da tua igreja? Você acredita nos projetos da tua igreja? Você acredita que a tua igreja é uma igreja séria? Então invista nela. Se você não acredita, não faça isso. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 8, diz assim, que as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, 60 e 30 grãos por um. Aonde que essas sementes caíram, igreja? Na terra boa. Ou seja, a parábola do semeador mostra que apenas 25% das sementes deram bons resultados. Sabe por quê? Porque foram as únicas que caíram no lugar certo. Então você precisa escolher o local aonde você vai investir. Você precisa escolher e orar ao Senhor acerca disso. Porque pode ser que você esteja também escolhendo o Egito e Deus está mandando você ficar em Gerar. Você precisa escolher sob a direção de Deus. Pedir a Deus que te dê um direcionamento. E faça a escolha do lugar certo. Outra coisa que você precisa ter, esse é o sexto princípio. Fiquem tranquilos que eu só tenho 52 princípios, mas hoje eu só vou falar de 13. O sexto, espera. Você precisa aprender a esperar. Sabe qual que é um dos grandes problemas da humanidade? É não saber esperar. As pessoas querem tudo para ontem. E aí quando elas não conseguem aquilo que querem, elas desistem e mudam, migram para outra coisa. Aí vai mais um tempinho, não consegue, elas migram para outra. Mais um tempinho, não consegue, daqui a pouco você está velho, cansado e não conseguiu nada, porque ficou pulando igual um macaquinho de galho em galho e não conseguiu alcançar nada daquilo que desejava. Espera, você precisa esperar um tempo entre o plantio e a colheita. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 até o versículo 27. Jesus falou assim que o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem saber como isso acontece. Ou seja, você precisa ter um pouquinho mais de paciência, saber esperar, porque aquilo que você está fazendo hoje, você vai colher no tempo determinado. E depende muito daquilo que você está semeando hoje. Sétimo lugar, zelo. Você precisa se dedicar àquilo que você faz. Mateus capítulo 13, versículo 7 diz assim, que algumas sementes caíram no meio do espinho, e elas cresceram, o espinho cresceu e sufocou as plantas. Eu estava pensando nessa passagem e falando como que eu posso aplicar o zelo a esta passagem que eu acabei de ler. Simples, eu fiquei imaginando, se aquele homem que semeou, o semeador, que foi lá e lançou as sementes, se ele tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, porque o problema aqui não estava no solo. O problema aqui é que alguns espinhos cresceram junto com a semente. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de cuidado, de vez ou outra, periodicamente, ir lá, dar uma olhada como que estava a sua plantação, ele ia perceber que tinha espinhos nascendo no meio da sua plantação. E ele poderia ter arrancado esses espinhos. E ele não teria comprometido a sua colheita. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Falta de zelo. Não tem zelo naquilo que faz relaxadamente de qualquer maneira. E quando a pessoa faz as coisas relaxadamente, sem responsabilidade, sabe o que vai acontecer? Não vai colher aquilo que espera, porque os espinhos vão crescer. E não cabe aos outros, cabe a você remover os espinhos que estão sufocando as sementes que você plantou na tua vida. Você entendeu? Então vamos continuar. Oitavo lugar, precisa ter fé, gente. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Gênesis capítulo 26, versículo 12, nós lemos: Isaac fez plantações. Vejam bem, ele semeou baseado na fé. Talvez alguns disseram para ele assim: Isaac, essa terra não dá nada. Ele falou: comigo vai dar. Mas como que vai dar? Eu tenho fé que Deus vai dar a estratégia. Não é que Deus
Deus foi lá e abriu uma fonte de água para Isaac e falou assim: Isaac, pode pegar água aqui. Não, Deus deu a estratégia. Quando a gente fala de fé, muitas vezes tem gente que confunde fé com preguiça. Porque assim, eu tenho fé, estou esperando no Senhor. O que você está fazendo? Nada, estou esperando. Não, Isaac, ele teve fé, mas ele teve estratégias. Estratégias que Deus lhe deu. Cava poço, que você vai encontrar água embaixo. Ele não ficou esperando a água vir até ele. Ele foi até onde estava a água. Ter fé é isso. É você agir na direção certa, em busca daquilo que você deseja. Em nono lugar, os custos. Lembre-se disso também. Você quer colher muito? Então escute o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 20, versículo 1. Jesus falou assim: o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para o quê? O que esse homem foi fazer? Jesus responde: contratar trabalhadores para a sua plantação. Sabe o que significa custo? Esse homem teve o trabalho de semear, de preparar a terra, de plantar. Agora chegou a hora da colheita. Só que ele não pode colher sozinho. Então o que ele faz? Ele vai em busca de pessoas que podem ajudá-lo nesse processo de colheita. E o que ele se compromete com essas pessoas? De abençoar essas pessoas, dando a elas um salário justo. Então lembre-se disso, você quer colher muito, você quer ter muito, então se prepare também para grandes responsabilidades e para grandes custos. Você vai ter que pagar a conta, vai ganhar muito, mas vai ter que pagar muito também. Em 10º lugar, investimento. A lei da semeadura também requer de nós que a gente invista, ou seja, uma parte da colheita, ela tem que ser reservada para ser plantada de novo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Deus dá semente para comer e pão também para comer. Vocês estão de acordo com essa palavra? Estão mesmo? Não, lê na tua Bíblia aí. Deus dá semente para quê? Para semear. Deus não dá semente para comer. Para comer Deus dá pão. Sabe qual que é o grande problema das pessoas? É que às vezes eles comem a semente. Come a semente e come o pão. Aí depois vai aos pés do Senhor e diz assim: Deus, eu preciso de mais semente, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, estou passando uma prova. E aí eu fico imaginando a cena. Isso aqui é eu imaginando. Deus olha lá de cima e fala assim: meu filho, cadê as sementes que eu te dei? Eu comi, Senhor. Então agora se vira. Olha só, investimento. Você precisa reservar uma parte daquilo que você tem, daquilo que você ganha, para reinvestir. O segredo de continuar colhendo é continuar semeando. Em 11º lugar, eu estou com a vontade aqui de pregar mais, mas eu estou tentando me policiar para terminar o sermão hoje. Em 11º lugar, vocês são a razão disso. Eu estou feliz por ver vocês aqui, né? Estou até pregando mais tempo do que o normal. Recompensa. Uma parte da colheita se destina para você. Lembre disso. Se Deus te deu semente para você semear, você também tem que desfrutar do seu trabalho. 1 Coríntios 9, 7. Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou seja, ele vai e planta, depois ele distribui, dá para todo mundo e ele mesmo vai comprar no vizinho. Qual é o pastor que não toma leite do seu gado? Ou seja, você precisa destinar uma parte daquilo que você ganha para você mesmo, para o teu próprio benefício. Quando isso não acontece, as pessoas, quando elas não conseguem tirar e usufruir daquilo que elas estão fazendo, é natural que elas acabem desistindo, que elas acabem perdendo o ânimo para continuar plantando e colhendo. Em 12º lugar, eu estou terminando a palavra. 12º lugar, gratidão. Deixa eu falar uma coisa para você. A tua colheita é um milagre. Eu não sei o que você tem colhido no dia de hoje, nesses últimos dias, e o que você irá colher nos próximos dias. Mas você precisa entender que a tua colheita é um milagre.
não é a tua inteligência, não é a tua força, ou melhor, não são as tuas habilidades que tem feito você colher, mas é o milagre de Deus na tua vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Ou seja, Deus te deu condições. Deus colocou, vamos voltar ao princípio anterior, Deus te deu semente para semear. E agora, o que a palavra está dizendo? Que a colheita que você teve foi um milagre. Por que um milagre? Um milagre porque a semente que você recebeu, você não recebeu de outro, você recebeu de Deus. A oportunidade que você recebeu na vida, a porta que se abriu para você, não foi você, mas foi Deus que te deu. Esta porta é a semente de Deus. O trabalho é a semente de Deus. O ministério é a semente de Deus na tua vida. A saúde é a semente de Deus na tua vida. Deus te deu a semente. Então aprenda também a ser grato a Deus por aquilo que Deus tem dado para você. Glorifique ao Senhor, porque você é um milagre de Deus. Aquilo que você tem não é teu, é de Deus. Foi Ele que te deu. Glória a Deus. Eu estou terminando. O último princípio da lei da semeadura é a multiplicação. Anote isso, você precisa semear a sua multiplicação. Como é que você semeia a multiplicação? Há um segredo bíblico para isso. Você precisa manter um coração generoso. Quanto mais você semeia, mais você colhe. 2 Coríntios, ainda no capítulo 9, versículo 10, a parte final do versículo diz: Deus fará com que as sementes que você entrega, que você planta, as sementes que você dá em benefício de outro, Deus fará com que elas cresçam e te dará uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ou seja, o teu coração, ele vai determinar a multiplicação. Deus não quer te dar apenas aquilo que a tua semente pode te propiciar. Deus quer multiplicar estas sementes na tua vida. E como Deus fará isso? Através de um coração generoso. Eu estou terminando essa palavra. E daqui a pouco eu vou estar orando com vocês e por vocês. Mas eu quero somente lembrar das palavras do sábio antes de nós adorarmos ao Senhor com uma canção. No mesmo versículo que lemos logo no início, em Eclesiastes 11:4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Não fique parado no vento. Não fique parado observando o tempo. Não fique esperando o dia em que as coisas serão favoráveis para você. Comece a semear na terra seca e Deus vai fazer você prosperar. Versículo 6. Semeia de manhã e semeia também à tarde. Trabalhe cedo e trabalhe à noite. Trabalhe intensamente, dedique-se intensamente, porque você não sabe se ambas as sementes crescerão ou se uma crescerá mais do que a outra. Eu quero te convidar, se você puder, por gentileza, se colocar em pé. Deus está falando com pessoas aqui hoje. E Deus está dizendo para essas pessoas: eu vou te abençoar, eu vou estar com você. E o Senhor está dizendo para você: não tenha medo de investir no deserto, porque quem anda com Deus, o deserto floresce. E a palavra de Deus para você hoje é: não se detenha no vento e no tempo. Avance, vá à frente, porque o Senhor está contigo e o Senhor vai te abençoar. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus, nosso Senhor, e o poder e a consolação do Espírito Santo seja sempre na tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar sempre.